Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Gente, vamos tratar aqui da questão da diversidade. Como é que as marcas podem trabalhar com este tema da diversidade, que hoje é tão rico, tão profundo e tão sensível, Cecília? Vale a pena investir nesta questão? Esse é um tema interessante para a gente falar. A gente até escuta clientes nos perguntarem isso, até porque o termo diversidade ele é bastante amplo. A gente fala em diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de orientação sexual, enfim, a gente tem diversidade de todos os tipos. E a semana passada a gente falou de uma banalização nas redes sociais. E existe um risco também dessa banalização quando a gente lida com esse tema. Então, acho que é importante uma orientação para as empresas para que elas não saiam falando de diversidade sem elas terem pensado sobre o tema. Não é um tema só porque estão se falando que a gente deve também falar. Então, por isso que acho que vale a pena considerar trabalhar o tema de diversidade na sua marca, caso essas condições que eu gostaria de dividir com os ouvintes sejam verdadeiras. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é esse tema da diversidade, seja de gênero, de raça, de orientação sexual, na verdade, você tem convicção daquilo? A tua empresa, a tua marca, seja quem gerencia, tem convicção daquilo que você está falando ou é só um discurso da boca para fora? O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas acreditam naquilo, porque se as pessoas não acreditarem, vamos dizer, na igualdade de gênero, por exemplo, não adianta a sua marca ficar apenas dizendo isso se depois você não tem respaldo no dia a dia. A pessoa entra na tua loja, por exemplo, e ela é destratada se ela foge a qualquer parâmetro, entre aspas, considerado normal ou, entre aspas, considerado anormal. Então, assim, a gente tem que saber se existe essa convicção. A outra coisa, eu acho, é qual que é a aderência que esse tema tem dentro na sua empresa. Então, assim, eu falar sobre diversidade de orientação sexual, isso, de alguma forma, combina com a minha marca? Ou vai parecer uma coisa muito esquisita ou só uma coisa oportunista? Porque também tem muita gente pegando carona. E, aliás, muita gente que foi criticada já por ter sido oportunista nesse momento. Verdade. Porque isso fica muito claro. As pessoas têm muita sensibilidade para isso. Muita. Esse é um tema, até pegando essa ideia da sensibilidade, por isso que eu acho que a gente tem que ter certeza do que você está falando para que não seja uma coisa oportunista. Porque nós estamos lidando com pessoas do outro lado. Então, assim, se a sua marca fala sobre esse tema, a gente tem que ter certeza que não é uma iniciativa de fachada, que é alguma coisa que depois, nas suas atividades, nos teus produtos, na forma como você se relaciona com o público, você vai conseguir sustentar. Jaime, como é que você colabora com a gente Olha, sobre colaborar essa discussão? até mesmo. A Cecília é uma grande especialista em diversidade, estudos de diversidade na área feminina, né? Eu vou contribuir menos, então. Mas eu acho que tem dois momentos, em que não vale a pena você entrar com a sua marca nesse território de debates da diversidade, né? O primeiro é o seguinte: quando o tema for muito controvertido a ponto de ser algo que você não controla, fique de fora, né? Deixe os especialistas, quem está mais preparado, mesmo que um concorrente seu esteja fazendo isso, não vá atrás do efeito manada, fique fora porque você não controla esse tema quando ele é muito controvertido, né? A outra coisa é, de alguma maneira, a Cecília tocou nesse ponto, mas vale reforçar que é o seguinte: há uma tentação enorme, não só em relação à diversidade, mas ao longo da história do marketing, do branding, de você ter sempre a vontade de ser moderninho, atualizado, como se falava antigamente, chipchura, né? Um cara que está... Como é que falava antigamente? Chipchura. Ah, tá. Você ser um carinha sempre alinhado com as coisas do seu tempo e você quase que se despida da tua identidade quando você fala de alguma coisa que você não é, né? De uma forma falsa para passar essa impressão de
contemporaneidade. Então, evite fazer isso. Diversidade é importante, mas não é uma alavanca para se parecer moderno. Cecília. Isso, mas só para completar, para não parecer que a gente acabe com aquela ideia de que assim, não fale. Acho que as marcas, quando tudo isso é respeitado, quando elas têm um compromisso, quando elas praticam, etc., acho que é uma grande oportunidade, até para você trazer isso como uma proposta social, como abrir espaço para outras pessoas, como abrir espaço para todas as pessoas serem o que elas são. É uma discussão interna muito séria. Às vezes uma empresa de comunicação quer aproveitar esse momento para fazer de uma forma tal que com isso ela ganha um prêmio com aquele filme que ela vai fazer quando vai para Cannes, etc. e tal. Mas isso reflete o que a minha empresa é, aquilo em que eu acredito, ou é apenas um momento de fachada ou de oportunismo? Então, evite isso, pelo amor de Deus, né? Não é com a fachada que você vai mudar a sua imagem. Não é. O seu pensamento. Qual é a nossa marca de hoje? A nossa marca de hoje é o seguinte, é um ditado em latim que diz, eu não vou falar em latim, até porque eu não me lembro exatamente como é em latim, mas é o seguinte, vou ser honesto, né? Pensou que eu fosse falar outra coisa, né? Que é o seguinte, a face é o espelho da alma, né? Ou seja, aproveite a sua alma e com a alma você fala aquilo que você é, né? Então, seja guiado por uma estratégia, que é a sua alma, que é a sua personalidade, né? E faça, no caso da diversidade, como os bons surfistas fazem. Aproveite a melhor onda, não entre em qualquer uma. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Cecília. Um bom sábado para você, Pra Cecília. todos. Bom sábado para todo mundo. Um ótimo fim de semana para você Obrigado, também. Milton, para todos os ouvintes também. E se você quiser conversar conosco sobre esse assunto, mande a sua mensagem para marcasdesucesso@cbn.com.br ou converse conosco através do Twitter, o @Jornal da CBN.